Olá, amigos. Muito obrigada pela atenção. Obrigada por ter sempre colaborado comigo na divulgação deste canal. Esse é o canal de Educação para uma Cidadania Cósmica, canal Ivani Marchese. Não é um canal religioso, é um canal de religiosidade ou de uma ciência com lives de religião ou de uma religião com lives de ciência, conforme vocês queiram. Respondendo já tantas vezes, por que sempre as fontes são as mesmas? Porque temas como a reencarnação, a pluralidade dos mundos existentes, a lei do karma ou de causa e efeito, é muito bem explicitado em livros de cunho espíritas ou esotéricos. Daí, trazê-los sempre ao critério de vocês. Já que nós estamos desenvolvendo fundamentos para uma educação cósmica, uma cidadania cósmica, porque até então, desde o surgimento da escrita sistematizada até agora, passando por diversos alfabetos, nunca houve uma iniciativa em termos de políticas públicas que pudesse conduzir a uma cidadania cósmica. E por cidadania cósmica fica entendido a educação, os cuidados, a compaixão, a ênfase na solidariedade dos reinos minerais, vegetais, animais, hominais, dos anjos ou devas, e de seres que de outros mundos, que todos os mundos que a gente observa ou que não podemos observar, são habitados por seres inteligentes. Então é um conceito muito arrojado, que precisa mesmo ser discutido, que precisa ser ampliado. Daí também a minha insistência e meu pedido humilde que vocês divulguem o canal, que leve alguém a fazer a inscrição. Por quê? O que eu ganho com isso? Financeiramente, absolutamente nada. Mas eu ganho a certeza que essas ideias estão viajando para locais mais distantes e para mais pessoas, que é o que nós pretendemos, que se discuta muito, que se reflita muito nisso. Então, Humberto de Campos, que pertenceu à Academia Brasileira de Letras, jornalista, escritor, hoje ele é um repórter espiritual, ele tem um livro psicografado pelo Chico, que ele conta a história do Brasil à luz da espiritualidade. Se vocês quiserem me mandar um retorno via Messenger, eu vou até resumir esse livro, porque um dos propósitos do nosso canal é colocar resumos condensados ou mais rápidos ao conhecimento de vocês, que são sempre muito mais ocupados que eu, porque eu já me aposentei. Então eu acho que eu tenho esse dever de facilitar o manejo, o encontro de fontes. Mas por hora, isso deveria ter começado ou em abril, o que eu estou fazendo agora, ou em setembro. Mas uma série de coisas, porque a vida da gente é composta, felizmente, por muitas coisas inesperadas, senão a gente iria sofrer por antecipação, não tive condições de o fazer. Então eu peguei, em setembro, que é o mês da nossa independência política, esse autor aqui, autora Mariluza Moreira Vasconcelos. O primeiro livro dela não foi esse foi o primeiro que eu comentei, A Moça da Ilha. O primeiro livro da Mariluza Moreira de Vasconcelos foi esse, de Mário a Tiradentes. E, referente ao assunto da independência, o último foi esse. Independência por quê? Porque é a história completa da Inconfidência Mineira à luz da espiritualidade. Esse é o último. Hoje nós vamos comentar esse aqui, de Mário a Tiradentes. Então eu começo dizendo que Mário, Arthur e Tomás Antônio Gonzaga, que sempre Tomás Antônio Gonzaga é o espírito pelo qual
Mariluza psicografa a história do Brasil. No caso, a história da Inconfidência Mineira. Então, Caio Mário viveu no ano 2 a.C., depois ele se encarna numa ilha grega no ano 2 depois de Cristo. Tem outras encarnações no meio que a Mariluza só faz referência, não esmiuça. E finalmente ele não tem mais necessidade de reencarnar, pelo menos não agora, mas parece que eles vão estar todos aqui até 2057, lá em Vila Rica, hoje Ouro Preto. Certo? Para quem gosta de história, para quem gosta de história da educação, tá aí uma abordagem de história do Brasil que se faz necessária para o ano 2057. Por quê? Porque nós vamos ver que as virtudes, os defeitos destes personagens, eles carregaram por 2000 anos, exceto já o Tomás. Então é muito difícil nós abandonarmos questões como ambição, delírio pelo poder, ganância em todos os sentidos, fraude, roubo, assim como a gente jamais perderá questões desenvolvidas em vidas anteriores como honestidade, amor à palavra e lealdade. Os fatos sempre têm dois polos. Então eu peguei, porque o livro tem, deixa eu ver quanto, mais de 200 páginas, resumi, um resumo muito apertado, muito rápido. Então eu escolhi alguns personagens centrais, por exemplo, Caio Mário, que foi Arthur no século II e que foi Tomás Antônio Gonzaga no século XVIII. Então vamos ver, quem foi Caio Mário? Caio Mário foi um pequeno camponês, uma criança muito lúcida, muito teimosa, obstinada, servo. Seus pais também eram servos, que eram assim um pouco mais que escravos, porque podiam se mudar de um lugar para outro sem ter que obedecer a um documento de propriedade de alguém. Mas o tratamento a eles era a mesma coisa, a miséria também era a mesma coisa, as dificuldades da vida eram a mesma coisa. Mas esse menino, o Caio Mário, uma vez viu passar um esquadrão romano, um batalhão romano. Ele ficou encantado pelo garbo dos soldados, pelas armaduras, pelo escudo, as lanças. Tudo para ele era um ritual que ele um dia queria participar. E ele dizia para os amiguinhos, assim, falou inclusive nessa oportunidade para os amiguinhos: eu vou pertencer a esse exército. Aí os meninos riram muito, porque sabiam que para pertencer ao exército romano e entrar na academia, porque o soldado romano, ele era preparado a vida inteira para o combate. E só quem se preparava assim, podia entrar na academia, eram as crianças filhas dos patrícios. Quem eram os patrícios? A classe dominante, em riqueza, em poder e em nome. Porque uma outra característica da sociedade, da alta sociedade e mesmo da baixa entre os servos, naquele tempo em Roma, era o valor à palavra dada e a questão do nome a zelar. E os meninos riam dele. Ele falava: mas eu vou ser soldado. E também ele falava isso em casa. O pai ficava tão nervoso, e a mãe também, porque sabia que o destino deles era selado quando nascia. E que quando ele inteirou 14 anos, ele abandonou a casa, mas avisou a família e foi para Roma. Chegou em Roma, ele conversou com várias pessoas que ele queria ser um soldado. Aí ele foi informado que para ser soldado, para combater, para usar armadura, escudo, cavalo, ele teria que entrar na academia. Ele jamais ia entrar na academia. Ele falou: mas por que eu não vou? Porque você não é filho de patrício. Ele falou: pois eu vou lutar, vou ser lutador e vou provar o meu valor. E assim ele fez. Até que um dia ele estava lutando perto de um tribuno chamado Lentulus, que ficou assim,
como que esse rapazinho tem todo esse tino de luta? É que ele observava os lutadores da rua, ele dava um jeito de estar sempre perto da academia, enfim. Ele era muito sagaz, o Caio Mário. E também era muito, assim, loquaz. E foi por isso também que Tiradentes foi executado, porque era o que mais falava, o que mais discursava. E o que vinha na cabeça de Caio Mário, quanto ao próprio valor pessoal, ele ia falando, não, porque eu vou ser o melhor, eu sou melhor, não preciso de tribuno nenhum. Mas um certo tribuno falou, não, eu vou fazer com que você entre na academia. É um horário rígido, você vai receber um pequeno soldo que mal dá para viver, porque quem está lá é patrício, não precisa nem de receber nada, o pai subvenciona, mas você vai. E assim ele foi. Ele foi, enquanto os outros treinavam 8 horas, ele treinava 12, 14 e às vezes até dormia mesmo nas dependências, encostado em alguma parede. E não sabe se por sorte dele, por desgraça, um dia, ele viu uma discussão ideológica entre um tribuno, Cipião, e alguém, um escravo chamado Lúcio, ou melhor, chamado Lívio. O que ele fez? Ele entrou na briga, mas para bem impressionar ao patrício. Mas ele entrou numa briga com tal ferocidade que em minutos ele estrangulava o moço e o moço morreu. E era escravo de um outro personagem que vai aparecer agora há pouco na trama, chamado Sestílio. Por essa razão e por mais algumas outras, por disputa também de um amor, os dois se tornaram reencarnações, inimigos, quando muito pouco antipáticos uns aos outros. Aí esse Cipião ficou muito impressionado, falou, moço, rapaz, você me defendeu, e o que você gostaria que eu te fizesse? Porque eu tenho poder, inclusive de te mandar matar. Ele falou, não, eu quero que você me ajude a ocupar uma cadeira no Senado. Aí o homem falou, nossa, mas você é ambicioso, você não quer nem passar pelos cargos mais subalternos, porque uma das condições para quem não nasceu patrício, quem não nasceu livre, rico e famoso, é passar pelos cargos inferiores. Ele falou, então eu passo. Como de fato ele passou a ser um pretor, alguma coisa parecida, assim também como um cobrador de impostos, mas também já recebeu ordens de seguir o exército e participar das guerras. E foi aí que ele foi se enriquecendo também, ficando famoso, porque o tino de guerra, de combate dele era tão atilado que ele calculava. Isso ele começou a falar para os comandantes também, quando ele começou a ser comandante, ele começou a observar a topografia do terreno, então ele gostava de atacar os inimigos quando os inimigos estavam posicionados numa baixada e eles mais ao alto quando se tratava de uma colina ou um morro. Por quê? Porque o esforço de resistência do inimigo era maior. Ele aperfeiçoou os dardos, as lanças, enfim. Ele vivia para isso, para vencer. E ele não perdeu, enquanto, por muito tempo, nenhuma guerra. E combateram várias guerras. Até que um dia, ele estava, Caio Mário e o Sestílio, que o Sestílio vivia assim, cobrando dele a morte do escravo Lívio, que ele matou estrangulado, rapidamente, em poucos minutos. Mas eram os dois maiores comandantes, eles tinham que seguir juntos e lutar pela mesma causa, que era sempre resguardar o interesse de Roma. Então eu gosto sempre, quando eu explano os assuntos, porque eu sou professor de História da Educação, de dizer que a guerra, ela favorece sempre o mandante e também o chefe vencido, se ele consegue escapar. Por quê? Porque ambos ficam com os destroços de guerra, que incluem escravizados, mulheres, crianças, velhos, crianças e mulheres, dá ainda lucro,
quando escravos para quem os compra, mas os velhos eles costumam assassinar. E os despojos de guerra podem ser joias que estão carregando, armas, o que for valor, objetos de decoração. E o Mário se enriqueceu com isso. E o Sextílio também tinha parte nesses verdadeiros saques. A verdade é essa, que se repetiu ao longo da história. E o tempo vai dizer que essa guerra entre Rússia e Ucrânia tem bases outras também, não muito diferentes dessa ganância por posses e poder. E Mário, eles empreenderam uma luta contra a chamada Espanha Ulterior, que também compreendia assim, a França, um pedaço da França, da Escócia, da Inglaterra, da Espanha principalmente, por que não? E desceram também pelo Mediterrâneo, alcançando a Síria. E nessa guerra, eles capturaram muitas etnias e um bando de ciganos, um bando rico. E já fazia assim, alguns minutos que o sol estava se pondo, o Sextílio viu um vulto fugir para a mata que, recortado na penumbra da tarde já, do sol poente, ele não distinguiu se era homem ou mulher. E ele capturou esse vulto e se tratava de uma adolescente, quase uma criança, que quase o mata com um punhal. Aí ele já chamou o soldado, imobilizou, amarrou a adolescente, pés e mãos, e colocou junto com os outros vencidos que já eram considerados escravos de Roma. Essa moça, ela se chamava Marta no século II a.C. No século II depois de Cristo, ela chamava Mariita. E em confidências de um confidente, no século XVIII, em Ouro Preto, que fora Vila Rica, ela se chamou, reencarnou como Marília, uma noiva de Tomás Antônio Gonzaga, que no caso que nós estamos conversando era o Sextílio. Então, a altas horas da madrugada, uma velha foi libertada, até o Sextílio pensou, vou executar essa velha. Mas não foi, era para ela levar comida para os prisioneiros. Aí ela chegou até Marília, conversou um pouco, Marília disse para ela alguma coisa, ela voltou e se dirigiu ao Sextílio dizendo, aquela adolescente, aquela moça chama-se Marta, roga que o senhor vá até a ela, que ela tem algumas revelações e quer lhe pedir algo. Ele falou, não vou, não tenho, porque uma das características do Sextílio, que veio a ser o Tomás, veio a ser o Arthur, era o orgulho pessoal e o orgulho de família. Ele falou, não tem nada a conversar com ciganos. A velha falou, é melhor você ir, guerreiro, porque essa cigana tem dons sobrenaturais, pode te matar, como pode te dar muita sorte. Ele falou, eu não vou, mas o Mário ouviu esse diálogo e falou, mas eu vou. Porque o Mário era assim mesmo, arrojado, curioso, ele pagava para ver e para ver o que é que ele tiraria de lucro. Aí, como os dois nunca se suportaram, houve ainda a morte do escravo, conforme eu disse, o Sextílio falou, não, eu vou, eu fui chamado, e foi. Aí a moça foi direta, muito direta, mal falava o latim, porque eles falavam latim, disse numa língua assim quase incompreensível, olha, eu quero ser tua escrava, eu quero ser tua mulher, eu sou pitonisa, eu adivinho o presente, passado e futuro, e vou te fazer imperador de Roma. E quase que ele foi, porque ele foi noivo de uma descendente da casa de Júlio César, de uma casa do Júlio, que era um conhecido. Da onde saiu depois Júlio César, Marco Antônio, Otaviano. Quase que ele foi, porque quase que ele casa com essa moça, a Júlia. Ele falou, não, eu tenho muito escravo, não me interessa ser quase uma criança, quanto a você ser minha amante, também não me interessa ser amante de uma criança. E Vitória eu vou ter mesmo,
porque ninguém se compara ao exército romano. Aí a moça falou, eu posso também te separar de tudo quanto for amor e vitória. Ele falou, eu vou pagar para ver. E ficou nisso, mas o Mário ouviu tudo e foi lá. Falou, ó, pode me pagar, eu vou te pagar agora, para você ver meu presente e meu futuro. Passado eu já vi. Ela falou, tá bom. Aí estipulou um preço, ele jogou as moedas, ela falou, não, a Marta não se abaixa perante guerreiro nenhum, nem o de Roma. Ele falou, não, mas eu me abaixo, tá aqui a moeda, entregou na mão dela. Aí ela leu o futuro dele e falou, olha, se você se associar a Marta e libertar Marta, Marta era ela mesma, ela não sabia falar. Eu vou te conduzir 7 vezes ao Senado e a várias vitórias, porque eu me comprometo, se você me remunerar, porque ela também era de uma ganância fora de propósito, a toda a batalha e combate que você estiver. Ele falou, tá bom. Ele aceitou, porque ele era de uma criação mais simples, menos orgulhosa. O orgulho que ele tinha era só o pessoal de saber que lutava melhor, era mais forte, o mais corajoso. Tanto é que quando ele percebeu que Júlia, a noiva de Sestílio, por influência da Marta, essa escrava, vocês vão ver como que depois ela foi parar na casa da Júlia, estava desgostando do noivo, do Sestílio, e se inclinando para o Caio Mário, imediatamente ela se tornou amiga da Júlia e combinando, reafirmando esse trato, que o Caio Mário cumpriu até na decadência, essa união com a Marta, união profissional, porque a Marta não se casou com ele, embora ele quisesse, não se casou com outro personagem que vai entrar já já, chamado Silas. Houve 2 amantes na vida dela, que era mais para uma companhia, uma discussão de ideia. Tá bem, mas como que aconteceu? Aconteceu que, o que aconteceu? Quando o Sestílio, o que matou o escravo, vocês não esqueceram, porque são muitos nomes, pode haver uma certa confusão. Percebeu que o Caio Mário ia contratar, ia comprar a Marta como escrava, ele se antecipou. Houve leilão, mas o Sestílio percebeu que Caio Mário estava no leilão e que já estava dando lance para arrematar Marta. O que ele fez? Ele entrou na competição, mais rico, ele era muito mais rico, porque ele era rico de nascença, somado já aos despojos que ele conquistava em guerra, e oferecia lances cada vez maiores, a ponto do Caio Mário não poder mais cobrir a oferta. Aí ele arrematou Marta, que era o que ela queria, porque Marta sempre fora apaixonada, desde que o viu, por Sestílio. Ela queria ser escrava dele, ela queria ser amante dele, ela queria talvez até se casar com ele. Então ele comprou Marta e a levou para casa. Foi um escândalo no pregão, foi um escândalo na casa do Sestílio, porque eles não precisavam de escravos e eles nunca viram um dispêndio na compra de um escravo, um gasto tão excessivo conforme o que tinha acontecido. E ela foi muito humilhada lá na casa do Sestílio, pela mãe do Sestílio. Mas eles tinham que fazer um treinamento de guerra, umas incursões guerreiras perto. Seguiu ele o Caio Mário, e a moça ficou lá, desamparada dentro da casa do Sestílio, sofrendo tudo quanto era humilhação, conforme o escravo sofria mesmo, ainda mais na condição dela, que já começava a se espalhar a fama que ela tinha de pitonisa, adivinha, feiticeira, curadeira. Aí a Júlia, eu falei para vocês que o Sestílio era noiva de uma Júlia, uma patrícia muito rica, muito bonita, que soube daquela extravagância acontecida com o noivo, o interesse do noivo por uma escrava. O que ela pensou? Ele vai ter essa escrava como amante dentro da nossa casa, eu não quero. A família inteira de Júlia foi tirar satisfação com a família do Sestílio. Aí a mãe falou assim, não, eu te presenteio a escrava. Aí a escrava, a Júlia falou, mas não é sua, minha futura sogra, mas eu arrumo os papéis
e você já levou no mesmo ato, chamou uma pessoa, alguma autoridade, e foi passado um certificado de propriedade para a Júlia. Aí Marta seguiu Júlia. Logo no primeiro encontro de Júlia com Marta, Júlia notou que a escrava era muito bonita e perguntou a ela: o que você sabe fazer? O que você sabe fazer? Eu era pitonisa e sou pitonisa, eu tenho dons que os outros não têm. Eu posso ver o presente, o passado, o futuro, posso aprender qualquer coisa que a minha senhora queira me ensinar. Júlia gostou da conversa, gostou do porte da moça, porque Júlia era um coração bom, aberto, embora um tanto fútil. Ela falou: então olha meu futuro. Ela olhou e disse assim: vejo você casada com um grande guerreiro, um homem bonito e que vai ter muito progresso político. Mas na cabeça dela, quando ela falava, a profetisa, ela já emanava energia a favor do Caio Mário. Claro, porque ela era interessada no Sextílio. Tá bom, de tal forma foi que as duas se tornaram até amigas, apesar de uma escrava e a outra uma patrícia. Quando o Sextílio regressou ao lar, que soube da transação que a mãe havia feito, ele literalmente se enfureceu, porque ele sabia onde Marta iria parar com aquilo tudo, nas mãos do Caio Mário. Ele não queria o sucesso do Caio Mário. E também porque no fundo, no inconsciente dele, de outras vidas, ele desenvolveu uma paixão por Marta. E ele não teve dúvida, ele foi na casa da noiva, da futura esposa, e exigia a escrava, porque por ela pagou uma alta soma. Ah, Júlia falou: mas que grosseria, eu posso até te devolver a soma, mas eu fico a escrava. Olha, não teve jeito. Aí a Júlia falou: qual é o seu interesse na escrava? Ele falou: é que ela é um perigo de guerra. Se ela tem que ficar em algumas mãos, é na minha, não do meu adversário, do Caio Mário, um homem sem origem, um plebeu, se enriquece às custas de saques e, mesmo assim, de pequenos expedientes. Um fanfarrão que só abre a boca para se auto-vangloriar. Ela falou, muito inteligente, a Júlia: vamos fazer o seguinte, vou chamar a escrava. Chamou. Júlia, eu te dou a liberdade se você conseguir ler o futuro de alguns tribunos e o futuro de Roma no fórum, para todo mundo saber dos seus dons. Você aceita? Aceito, senhora. Todo mundo que estava presente, porque o Sextílio se fazia acompanhar sempre de um amigo irmão chamado Lentulus, ficou horrorizado. Uma pitonisa estrangeira oficiar dentro do fórum. Mas isso aconteceu. E ela falou o presente e o passado e o futuro de alguns tribunos. Só que, anteriormente, o Sextílio usou do baixo expediente de oferecer dinheiro para eles falar que as profecias e as visões não correspondiam à verdade. Quando foi para profetizar o destino de Roma, ela previu a derrota de Roma para os bárbaros. E ninguém concordou, porque foram subornados por Sextílio. Ela voltou como escrava, então, para Júlia. A Júlia ficou muito contrariada porque ela não acertou, mas por amizade com ela. Só que o Lentulus e o Sextílio ficaram conversando nos jardins de Júlia, porque eles levaram pessoalmente a escrava de volta. E eles viram, falaram: olha, que nos salvou, você viu o que ela viu? Você viu a invasão de Roma? Nós precisamos nos acautelar. Sorte que nós já havíamos subornado todos e todos negaram. E a Júlia ouviu, escondida. Ela falou: isso não é digno de um patrício. Você se gaba tanto do nome de família, da honestidade romana, e subornou alguém, prejudicando uma pobre escrava. Eu exijo que você agora liberte, eu exijo que você autorize o libertar
Marta, e ela vai seguir o destino dela. Ele não podia falar nada, porque ele realmente era criminoso, ele subornou, ele armou uma cilada para Marta, e Marta conseguiu se safar, porque a Marta era assim, estouvada, teimosa, orgulhosa também, mas tinha vários inimigos desencarnados, mas tinha grandes amigos também. E isso não foi coincidência oitiva do diálogo entre Sextílio e Lentulus. E a Marta então saiu livre, porque a Júlia prometera isso para ela, foi se hospedar na casa da amante de Lentulus por uns tempos, onde Mário foi lá, conseguiu os favores profissionais dela e ela seguiu em guerra, após guerra, com o Caio Mário e se enriqueceu. Ficou famosa, era muito eficiente nos dotes sobrenaturais que ela ostentava, amadureceu, entrou na idade adulta, muito bonita. Até que houve o declínio desses personagens, tanto do Caio Mário quanto do Sextílio, que se casou não com Júlia. Quem se casou com Júlia foi o Caio Mário, não o Sextílio, logo inimigo dele. E formaram um par feliz e tiveram um filho que se chamou também Caio Mário Júnior, que foi guerreiro também, assassinado num combate. Nisso entrou em declínio Roma, entrou em declínio Caio Mário, que já não combinava mais com a Júlia arrependia-se de ter casado com alguém tão sem nome, e por cima ainda ele começou a beber, não frequentava mais academia, não fazia exercício, enfim, entrou em decadência, tal qual o Sextílio entrou em decadência porque ele foi ferido num combate pelas costas, numa lança, e ficou assim paralisado, pernas e braços, precisando que a esposa, Odila, espírito muito elevado, chamasse Marta para que completasse os paliativos oferecidos pelos médicos lá da época e da casa. E ela foi. O que o Sextílio não aceitou, dizendo que iria remunerá-la bem. Aí a Marta falou: não, meu esposo, eu já a remunerei. Está dentro desse baú. Era o dote que ela recebera quando se casou. Todas as joias, ouro, diamantes, de todas as formas. Ela entregava a Marta em favor da saúde do marido. Aí Marta, na teimosia e no orgulho que também lhe era peculiar, falou: não, eu não aceito mais, agora eu quero mais. Eu quero o quê? Então ele falou: o que você quer? Eu quero a sua propriedade no Aventino. Eu acho interessante que esses romances psicografados, eles descrevem a região com uma fidelidade espantosa, como de quem mesmo morou lá. Ele falou: não, eu pago. E de fato ela ficou um mês dentro da casa dele, só aparecia na frente dele quando era para fazer algum curativo, algum ritual, quando era para trabalhar. No final ela disse: hoje é o último dia que eu vejo, porque eu vejo que o senhor já pode correr. Gostaria que o senhor saísse comigo agora, andando. A Odila, a esposa, não estava perto, porque eu tinha esperança de curá-lo e você ser grato e passar a viver comigo, mas não aconteceu, eu exijo para a sua casa agora. Eu falei: não, agora não, eu preciso providenciar os papéis da propriedade que eu cedo para você, que eu transfiro para seu nome. Demorei uns 15 dias. Sabe o que ele fez? Uma outra cilada, tal qual ele fizeram no fórum contra ela. Arrancou árvores frutíferas, árvores ornamentais, matou peixes, coelhos, animais pequenos que ele cultivava e salgou a propriedade. Marta, ao chegar, viu somente a casa, não tinha nem mobília. Ela teve que refazer tudo, mandar vir terra com carros de boi distante. Ela refez todo o terreno, comprou mudas já adultas e refez. Até que aparece na cena um outro personagem chamado
Sila. Esse Sila era de família nobre, fora rico, mas dissiparam a fortuna, diziam até que houve roubo nisso, ninguém provou. Só que ele, ficando pobre, ele se recusou a trabalhar. Ele vivia de golpes em viúvas decadentes, em órfãos, em desavisados. Ele vivia no meio de saltimbancos, ladrões, vigaristas. Ele era a escória, ele se tornou a escória de Roma. Até que uma viúva, do qual ele era amante, faleceu e deixou grande fortuna para ele. O que ele fez? Comprou cargos no Senado, porque Roma já começava a entrar em decadência, não só material, mas antes disso ela entrou numa decadência moral. Como qualquer país que entra em decadência, que comece a aplaudir e adotar costumes contra o próximo, ela não se sustém mais na governabilidade nem na governança. Isso é histórico. Procure na história Egito, Roma, entre os bárbaros mesmo, entre os hunos. É assim que acontece. Comprou cargo, não tinha estofo moral para tanto, seguia nos combates, entrando na casa do inimigo, oferecendo quantias para a delação. Tanto é que uma guerra contra a Numídia, cujo rei era muito cruel, foi vencida porque ele subornou o genro do Jugurta, que era o rei, a entregá-lo. E esse rei foi torturado, teve cortado a orelha para arrancar os brincos de ouro, desfilou em praça pública. Eumário, já decadente, participou desse combate, queria dizer que é ele que prendeu, mas não prendeu não. Quem prendeu foi o Sila, a troco de alto suborno. Bom, já que Roma estava sem pessoas justas e corajosas para impor novamente a moralidade, a massa de Sila, que era constituída de estroinas, como eu disse, da ralé moral, despreparada, mas revoltada, se insurgiu, dizendo que os patrícios que até então lideravam, como por exemplo Caio Mário, só o fez por bruxaria, porque no batalhão dele levava sempre a bruxa Marta. Rumaram para a casa da Marta, que havia tomado beberagens para dormir, porque ela vivia atormentada pelos espíritos vencidos, desencarnados, bem como todos os outros, Cestílio, Caio Mário, Sila, invadiram a casa da Marta, atiraram ainda em roupas de dormir, levaram até uma pedra que existia chamado Astarteia e arremessaram-na para baixo, e ela encontrou a morte. E os dois outros, Cestílio morreu logo após a esposa morrer, deixando os filhos, 2 filhos que ele deixou, com o pai de Odila, que também foi assassinado por Sila, e as crianças ficaram desamparadas, sem localização incerta. O Caio Mário ainda resistiu um tempo, mas corroído pelo álcool, por doenças materiais e doenças energéticas de vingadores, assumiu o 7º consulado, tal qual Marta prometera, e morreu na semana seguinte. E o Sila ficou no meio dessa balbúrdia, atormentando, fomentando discórdia, fomentando carnificinas, a tal ponto que um dia ele convidou vencidos de guerra importante, seus asseclas, por um grande banquete. Lá chegando, ele fechou as portas do salão enorme onde transcorria o banquete e fez os guardas estrangularem um por puro prazer, por puro sadismo. E ele gritou tanto, entre eufórico, possuído, descontrolado, que como ele tinha um tumor muito grande na barriga, esse tumor rompeu e ele morreu entre excrementos, podridão. E foi ele, Silas, que reencarnou no século XVIII em Vila Rica, hoje Ouro Preto, como aleijadinho, leproso, deformado, escorraçado, para resgatar em parte o que ele havia
fomentado durante o século II a.C. Marta foi o que mais reencarnou, inclusive sempre como cigana, como vidente, e numa das reencarnações dela, ela se abrigava nas volutas do Fórum Romano com duas crianças deficientes, o Caio Mário e o Silas. E é isso aí. Metodologia adotada nessa tarde para explicar a jovens adolescentes o quão é difícil a evolução, o quão é perigoso a crueldade, a ganância, a trapaça. Porque isso a gente tem que discutir entre eles. É o lado oculto da Inconfidência Mineira e da história do Brasil. Se gostaram, compartilhe, se inscreva no canal, divulgue e me manda alguma mensagem dizendo se é interessante para vocês ou não dar uma olhada no livro de Humberto de Campos sobre a história do Brasil à luz da espiritualidade. Obrigada a todos, como sempre foi um prazer, uma boa semana. Fiquem com Deus, ande com a luz, porque aquele que anda imprime sinais por onde passa, conforme esse grupo cuja história nós comentamos hoje. Tchau.